A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 257º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 7, 8 e 9 do livro do profeta Daniel. As inspirações do dia. O sonho profético de Daniel sobre os 4 últimos impérios mundiais. A visão de Daniel sobre Israel. No capítulo 7, destaca o versículo 1. Teve Daniel um sonho e visões. As palavras sonho e visão às vezes têm emprego razoável na Bíblia. Daniel interpretou sonhos proféticos de outros. Deus também deu ao próprio Daniel sonhos e visões maravilhosos. Agora Daniel tinha provavelmente 70 anos de idade. Sonhos proféticos e visões são também manifestações características do povo de Deus nos últimos dias, quando o ministério do Espírito Santo manifesta-se plenamente entre os crentes. No versículo 3 destaco: 4 animais grandes subiam do mar. Alguns escritores atuais explicam que essas bestas representam nações dos tempos do fim. A maioria dos expositores bíblicos, no entanto, interpretam essa visão como um paralelo do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, revelando as características animalescas dos reinos. 2 reinos. Primeiro, o leão, um símbolo do régio poder, representa o império neobabilônico. A águia, rainha das aves, pode representar especificamente o poderio do rei Nabucodonosor, e arrancamento das asas representa o que aconteceu ao monarca. Segundo, o urso, que se eleva de um lado, representa o império medo-persa, com a Pérsia dominando a Média. As 3 costelas na sua boca representam suas conquistas de Babilônia, Lídia e Egito. Terceiro, o leopardo, animal possante e veloz, com as suas 4 asas, representa o Império Grego de Alexandre e as suas rápidas conquistas. As 4 cabeças são os 4 reinos que surgiram do Império quando Alexandre morreu, dividido que foi entre os 4 principais generais: Lisímaco, que ficou com a Traqueia e Bitínia; Cassandro, que ficou com a Grécia e a Macedônia; Seleuco, que ficou com a Babilônia e a Síria; e Ptolomeu, que ficou com a Palestina, Egito e Arábia. Quarto, o 4º animal, espantoso e terrível, e com os dentes de ferro, representa o Império Romano, equivalente ao final da imagem do capítulo 2, inclusive os 10 dedos dos pés. No versículo 8 destaco a ponta pequena. A ponta ou chifre pequena simboliza o último governante da terra, o Anticristo. O homem do pecado, a besta que abate 3 dos 10 reis. Ele guerreará contra os santos de Deus, vencê-lo-á e falará palavras contra Deus. Quando vier o ancião de dias, os santos possuirão o reino. O anticristo será destruído e lançado no fogo ardente. No versículo 9 destaco: um ancião de dias se assentou. O ancião de dias é outra maneira de reconhecer que Deus é o Eterno. É aquele que Abraão reconhecia como o juiz de toda a terra. Deus é retratado julgando todos os povos e todos os reinos no fim dos tempos. A descrição de Deus neste versículo também revela a sua santidade. Sua veste era branca como neve, e a sua majestade, o cabelo da sua cabeça,
como a limpa lã, e a sua justiça como fogo ardente. O seu trono, chama de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. No versículo 13 destaco: vinha um como o Filho do Homem. Este ser majestoso representa-se diante de Deus Pai como uma pessoa separada e distinta dele, a fim de receber o reino eterno que jamais será dado a outro. As nuvens do céu são provavelmente nuvens de glória, uma indicação de que se trata do Filho Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 17 destaco: são 4 reis da terra. Da terra não contradiz declaração do mar, posto que, na Bíblia, o mar simboliza os povos ou nações da terra. No versículo 18 destaco: os santos receberão o reino. O reino pertence ao Filho do Homem, mas os santos, aqui provavelmente se inclui os santos de todos os tempos, compartilham do seu governo. Os santos são assim chamados. Primeiro, porque no seu relacionamento com Deus Santo são santificados por sua santa presença. E segundo, porque se separam do mundo corrupto e se dedicam ao serviço e à declaração de Deus. Dos versículos 24 a 25, se levantará outro rei. É a ponta pequena, que aparecerá depois das 10 pontas, 10 reinos ou nações, isto é, no fim desta presente era, na era do antigo Império Romano. A ponta pequena aqui difere da ponta pequena de capítulo 8, versículo 9, que provém do reino grego e representa Antíoco Epitáfio, uma figura do anticristo. A ponta pequena do presente texto provém da besta romana e subjuga 3 reinos pela força. Os demais reinos parecem delegar seus poderes a ele. Ele profere blasfêmia contra o Altíssimo, isto é, o ancião de dia, Deus Pai. Ele destruirá os santos mediante perseguição quando tentará mudar os tempos, data da adoração religiosa especial e das leis de Deus. Continuará a perseguir os santos durante um período de 3 anos e meio até ser destruído. Tudo isso serve para identificar a ponta pequena com a primeira besta do livro de Apocalipse, que é comumente chamado Anticristo. No capítulo 8 destaca o versículo 1, no ano terceiro. O ano terceiro é 551 a.C. A partir deste versículo, o restante do livro de Daniel está escrito em aramaico. No versículo 3 destaca um carneiro, o qual tinha 2 pontas. Este carneiro representa o Império Medo-Persa. No versículo 5 destaca um bode. O bode que vem do ocidente é um império grego e a sua ponta notável representa Alexandre Magno, que morreu precocemente no auge de seu poder. Logo a seguir, seu império foi dividido entre os generais. No versículo 9 destaco uma ponta muito pequena. De uma das pontas do bode brotou uma ponta pequena, uma alusão a Antíoco Epifânio, em que 168 a.C. colocou uma imagem do deus grego Zeus no templo e sacrificou um porco no altar. Judas Macabeu mais tarde reinou Jerusalém e reconsagrou o templo e o altar em 165 a.C. No versículo 14 destaco: e o santuário será purificado. A purificação do santuário ocorreu 3 anos e 2 meses depois de o altar do Senhor ter sido removido por Antíoco. Cada par de tardes e manhãs representa um dia literal. Assim, o período decorrido foi de 1000
150 dias. No versículo 16, destaco: Gabriel dá a entender a este. Gabriel, literal, poderoso de Deus, ou Deus mostrou-se poderoso, é um dos mais destacados anjos e também aparece a Daniel em capítulo 9, versículo 21, a Zacarias em Lucas 1, versículo 19 e a Virgem Maria em Lucas 1, versículo 26. No versículo 23 destaco um rei feroz de cara. O termo fim provavelmente refere-se ao período fim dos 4 reinos que surgiram do Império de Alexandre. Logo, o rei de cara feroz trata-se de Antíoco Epifânio, que tipifica o anticristo. A referência à tarde e manhã indica que o período refere-se a Antíoco. E por fim, o capítulo 9. Destaca o versículo 2, 70 anos. Jeremias profetizara que a restauração de Israel começaria dentro de 70 anos. Os 70 anos estavam quase no fim e não havia indício do retorno e da restauração prometida. Daniel, portanto, ficou muito aflito. Fica claro que este versículo, Daniel aguardava um cumprimento literal da profecia de Jeremias. De modo geral, deve-se interpretar as profecias literalmente, a não ser o que o contexto evidencie tratar-se de profecia ou visão simbólica. Mesmo neste caso, os símbolos representam realidades históricas. No versículo 5 destaco: pecamos. Daniel não se acomodou para esperar passivamente o cumprimento da restauração prometida. Pelo contrário, começou a interceder de todo o coração com jejum e súplica pelo cumprimento da palavra de Deus. Daniel começou a orar com intercessão, reconhecendo a grandeza de Deus que suscita reverente temor, o seu amor fiel e a sua misericórdia para com aqueles que o amam e obedecem. A seguir fez confissão do pecado, identificando-se com o povo de Israel que pecara contra Deus e rebelara contra ele. Pediu a restauração de Jerusalém, não por causa de qualquer mistério seu ou de Israel, mas por amor do Senhor. Quando Deus respondeu, demonstrou uma grande misericórdia e compaixão amorosa como o Deus que realmente cumpre as suas promessas. No versículo 24, 70 semanas. Esta profecia de Daniel a respeito de Israel e da cidade santa é fundamental para os últimos tempos. A palavra traduzida por semanas significa aqui uma unidade numérica de 7 anos. Portanto, 70 semanas equivale a um período de 490 anos. 6 coisas específicas seriam realizadas em favor de Israel durante os 490 anos. Primeiro, a expiação da iniquidade efetuada pela morte expiatória de Jesus. Segundo, o fim dos pecados. Israel, isto é, o remanescente, voltará para Deus e viverá em retidão. Terceiro, a extinção da transgressão, isto é, transgressão nacional de incredulidade cessará. Quarto, um governo de justiça eterna terá início. Quinto, as profecias terão seu pleno cumprimento e também seu término. Sexto e último, Jesus Cristo ungido Rei. No versículo 25 destaco 7 semanas e 72 semanas. Deus revelou a Daniel que 69 períodos de 7 anos, somando, portanto, 483 anos, transcorreriam entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a vinda do Messias, o ungido.
Certos expositores da Bíblia diferem a opinião quanto ao tempo exato em que os 483 anos começaram. Alguns concluem que foi em 538 a.C. quando Ciro promulgou em favor dos exilados judeus. Porém, este decreto visava a reedificação do templo e não da cidade. É mais provável que a data inicial seja 457 a.C., o ano em que Esdras voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade. Neste caso, os 483 anos terminaram em 27 depois de Cristo, que foi aproximadamente o ano em que Jesus começou seu ministério. No versículo 26 destaco: será tirado o Messias. Depois das 7 semanas e mais as 72 semanas, isto é, um total de 69 semanas, 483 anos, duas coisas aconteceriam. Primeiro, o Messias seria tirado ou crucificado. Segundo, o povo do príncipe que há de vir destruiria Jerusalém e o templo. O povo refere-se ao exército romano que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. O príncipe refere-se ao anticristo no fim dos tempos. Terceiro, note que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. Portanto, há um hiato de tempo entre o final das 69 semanas e o início da 70ª semana. Os exegetas concluem que este período de tempo corresponda ao período da Igreja. No versículo 27 destaco: ele firmará um concerto por uma semana. O estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir e Israel marca o início da 70ª semana, os últimos 7 anos da presente era. Aqui a Bíblia ensina o seguinte: primeiro, o príncipe que fará o concerto com Israel é o anticristo, mas ainda camuflado naquela ocasião. O anticristo certamente negociará com um tratado de paz entre Israel e seus inimigos no tocante à disputa territorial. Segundo, na metade dos 7 anos, isto é, após 3 anos e meio, o príncipe romperá o seu concerto com Israel, declarar-se-á a Deus, apoderar-se-á do templo em Jerusalém, proibirá a adoração ao Senhor e assolará a Palestina. Reinará por 3 anos e meio. Terceiro, a importância profética da abominação da desolação será conhecida somente pelos santos de Deus. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a este sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda em glória. Os crentes do período da tribulação, por sua atenção a esse sinal, poderão perceber quão próxima estará a volta de Cristo. A vinda do Messias ocorrerá no fim dos 7 anos, isto é, o segundo período de 3 anos e meio. O Apocalipse confirma esta cronologia ao declarar 2 vezes que o anticristo, isto é, a besta, terá poder somente durante 42 meses. Daniel declara mais tarde outra vez que haverá um período de 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, entre o começo da grande tribulação e o seu fim. 4. Nos 3 anos e meio destinados ao anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelos gentios. 5. A abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. 6. E último, a tribulação e o domínio do anticristo terminarão quando Cristo vier com o poder e a glória para julgar os ímpios, para destruir o anticristo e para começar
seu reino milenar. E encerramos a leitura do dia no versículo 27. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Cristo referiu-se à visão de Daniel quando disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, Mateus 24, versículo 15, estas palavras de Jesus podem referir-se à futura destruição do Templo de Jerusalém pelo Anticristo. A mensagem de hoje foi edificada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe, leia a Bíblia diariamente. Deus tem um chamado para a sua dor. Amém e graças a Deus.